Eu estou fazendo algumas atualizações nos projetos, então, como eu mencionei no último vídeo, aquele do Max 6675 com o Arduino e LabVIEW, nesse daqui eu vou pegar aquele código e vou transferir para Raspberry Pi. Meu interesse é utilizar Raspberry Pi como um monitor de temperatura para um processo. Então eu vou preparar aqui o código do LabVIEW e também vou já copiar o código que foi desenvolvido para o Arduino no programa da Raspberry e fazer a montagem do circuito. Então, para a montagem do circuito do Max 6675, que é o módulo Thermopar SPI, que a gente utilizou no vídeo anterior, aqui a gente vai fazer a ligação da seguinte forma. Eu vou ter o sinal MOSI desconectado, porque eu não tenho nenhuma saída do mestre e entrada no escravo. O pino SO vai no pino 21, o pino SCK do módulo vai no pino 23 de clock, e eu vou utilizar o chip select 0, então o pino 24 no pino CS do módulo. Vou alimentar com 3V3 e ligar no GND também. Então aqui eu tenho aberto o código do vídeo passado. Eu vou simplesmente copiar esse código e colar no VI da Raspberry. Porém, algumas alterações aqui precisam ser feitas. Não estou fazendo mais uma comunicação serial, é uma I/O local, então eu não preciso mais apontar a referência de porta de comunicação. O SPI que eu estou utilizando é o canal 0, é o mesmo módulo que eu estou utilizando. Eu vou colocar aqui para a gente poder visualizar também o nome da Raspberry, puxar essas informações para cá e o botão para parada de execução para cá também. E agora é só rodar. Esse não era o valor esperado na comunicação SPI, ele se comunicou com a Raspberry, mas ele está me dando o valor máximo aqui de 1023. Isso aqui significa que todos os bits estão ativados. Vamos dar uma olhadinha nesse código aqui. Vou colocar um indicador para a gente poder visualizar todos os bits da mensagem. Então ele está com os 16 bits aqui ativados. Verificar se o módulo está bem conectado. Refiz a ligação do módulo, agora a gente está lendo 0. Por alguma razão não está funcionando a biblioteca SPI na Raspberry. Eu fiz alguns testes aqui. Eu cortei isso do vídeo porque ia ficar muito longo, enfim, né? Eu tentei trocar o CS, tentei trocar os pinos e tudo mais, e não está funcionando. Por outro lado, surge uma oportunidade nova aqui pra gente. Aqui a gente tem o datasheet que eu apresentei no vídeo passado. E o protocolo de implementação da leitura da temperatura não é tão difícil assim de ser feito. Então vamos lá. O que precisa ser feito? Eu preciso descer o pino CS e gerar pulsos de clock e ir lendo os valores do SO. Isso também é chamado de bit banging, ou seja, a batida de bit. Então a gente vai criar o clock manualmente e todo o processo de aquisição, utilizando as próprias entradas e saídas da Raspberry que são programáveis. Então a gente vai ignorar aquele código e começar um código novo. Tem uma parte desse código que eu não preciso me preocupar, que é a partir da leitura do vetor de dados, onde eu vou ter aqui os valores lidos do SPI para frente, a conversão vai ser a mesma, porque isso não muda no datasheet, né? Então toda essa parte do código eu vou poder reaproveitar e eu vou apenas criar uma lógica para fazer a leitura do protocolo SPI. Então eu vou deletar toda essa parte do SPI. E até a minha conversão de temperatura, eu vou fazer com que tudo isso daqui seja um sub-VI. Então, para esse momento, eu vou criar uma constante apenas para gerar uma entrada aqui, ou melhor, manter esse vetor constante aqui.
só conectar isso aqui. E toda essa parte do código vai poder ser um sub-VI de conversão de temperatura. Então eu começo com o vetor lido na SPI e termino com o valor de temperatura calculado. Vamos editar o ícone. Então vou estar convertendo um array booleano para valor de temperatura. Na saída sai a temperatura e na entrada vamos chamar de SPI array. E vamos salvar esse sub-VI. E aí, só para mostrar, aqui o código, né? Entra o array SPI e sai o valor de temperatura desse sub-VI. Então agora a gente precisa criar uma lógica para fazer a leitura desse protocolo SPI. Eu já selecionei aqui alguns pinos. Então deixa eu criar uma documentação aqui. O SO, que é a saída de dados, está no pino 13. O chip select está no pino 11 e o clock no pino 15. Então vamos ver esse protocolo. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente executa o código é jogar o chip select para 1, porque ele é ativado inversamente, né? Então quando ele está em 1, ele não estará ativado aqui. Só que quando a Raspberry liga, todos os pinos estarão em 0. Então antes de entrar no loop de leitura, eu preciso fazer com que esse cara aqui fique em 1. Vou precisar de uma leitura, vou precisar de escrita. Então vou jogar o pino de chip select, que é o 11, para verdadeiro. Legal. Então tá, o que o protocolo diz? Que eu tenho que, para fazer a leitura, jogar o chip select para false, subir o clock, ler o valor. Aí eu vou descer o clock, subir o clock, ler o valor de novo. E eu preciso fazer isso de D15 até D0, ou seja, isso será feito 16 vezes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar uma cópia desse código aqui, porque esse cara precisa ir para falso. Então uma vez que esse aqui vai para falso, eu posso fazer a leitura. Agora eu preciso gerar um sinal de clock e para isso eu vou jogar o pino 15 para cima e depois para baixo. E entre eles eu vou fazer uma leitura do pino 13. Então eu vou ler o pino 13. Esse loop aqui, eu vou ter que executar ele 16 vezes. Então primeiro deixa eu conectar todo mundo aqui, depois eu ajeito os fios e eu encerro a minha leitura jogando o pino de chip select para verdadeiro de novo. E isso encerra a minha comunicação SPI, executando isso daqui a cada 250 milissegundos. Eu vou ter na saída o meu vetor de valores booleanos aqui. Então vamos ver. Essa leitura eu preciso fazer 16 vezes. Então eu vou colocar um loop for com o valor 16 na entrada. E aí eu vou criar uma saída de booleanos indexada. Então eu vou ter aqui na saída um array de booleanos pronto para ser convertido para inteiro de 8 bits. E agora eu vou tentar fazer a leitura desse SPI pela minha Raspberry. Vou deixar esse vetorzinho aqui. Eu sei mais ou menos a característica desse array, né? Eu sei que o primeiro bit tem que ficar em 0, os 3 últimos tem que ficar em 0 também, segundo o protocolo aqui, né? Então o bit 15 fica em 0 e esses 3 bits aqui também ficam em 0. O 4 e o 3 são os que ficam alterando o valor decimal. Então vamos ver. Então tá certo, né? O primeiro bit está em 0, os 3 últimos também estão em 0 e os outros aqui estão alterando, indicando a alteração do valor de temperatura. Para eu poder colocar ele na entrada desse vetor aqui, eu preciso converter isso de array to num. Fazer diferente, vou ter que construir um array.
Como isso aqui deu certo, eu vou criar um outro subVI. Vou colocar o código um pouco menor aqui. Nesse subVI vai entrar a minha referência e vai sair o meu vetor de booleano. Tá bom. SPI booleano. Uma onda quadrada para booleano. Entra a referência, sai o erro, sai o vetor de booleano. Ok. Agora a gente precisa separar esse array em duas partes de 8. Para isso eu vou fazer o que? Eu vou usar essa função delete from array, 8 posições a partir do 0. Aí eu vou converter cada um desses de array para número. E aí eu vou construir um array. Primeiro eu vou forçar eles a serem do tipo 8. E aí eu vou construir um array com esses dois caras. E isso aqui vai entrar no meu subVI. Vamos testar. Deu errado? Vamos ver se às vezes eu não inverti a posição do vetor aqui. Pronto, agora deu certo. Então eu estou dando aqui uma temperatura instantânea de 19, 20 graus. E aqui plotando esse valor de temperatura numa média de 4 posições. Então a cada 250 milissegundos ele faz uma leitura no SPI pelo protocolo que a gente construiu aqui. Então agora que eu já tenho esse código pronto, já tenho os subVIs prontos, e eu estou utilizando entradas e saídas da Raspberry para fazer leitura do meu protocolo, eu já posso colocar isso em paralelo com a leitura Modbus do analisador de energia. E ter o analisador de energia na Modbus pela porta serial, ter o valor de temperatura sendo medido pelo Thermopar e também pelo I2C naquele outro módulo. Só que como aquele módulo eu só posso fazer medições de temperatura até 80 graus. Por quê? Porque aquela placa é para aguentar essa temperatura apenas, o CI aguenta só essa temperatura, e eu quero colocar essa medição de temperatura dentro de um forno, eu vou utilizar aquele sensor de temperatura para um outro processo. Se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Espero ter ensinado alguma coisa diferente, assim como eu aprendi também, né? Nunca tinha implementado o protocolo SPI fazendo bitbang e deu excelentes resultados aqui pra gente, né? Tô conseguindo fazer a leitura tranquilamente.